Olá, pessoal. Vera Vieira, coordenadora e apresentadora do podcast Ideação, novamente em mais um episódio. E o dia de hoje é muito especial, principalmente para quem trabalha em áreas comerciais, porque o nosso convidado de hoje é o Eduardo Decales, que traz uma bagagem incrível em áreas comerciais e vai conversar um pouco com a gente. O Eduardo ele é formado em Economia pela USP, fez MBA em Administração e Marketing pelo IBMEC e traz consigo uma bagagem em grandes organizações, pequenas organizações, organizações familiares. Ele vai terminar de se apresentar e vai bater esse papo com a gente aqui para falar um pouquinho de mega tendências, do futuro das áreas comerciais. Vai ser bem legal. Obrigado, Olá. gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder colaborar, de poder estar falando com vocês. Eu tenho uma história que eu comecei nas grandes escolas, como Unilever, Natura, Bombril. Grandes. E depois, para poder me alavancar na carreira, né, crescer profissionalmente, eu fui para empresas grandes, mas não tão grandes, como Giovanna Baby, Paiô. Interessantes também. Sim, Igualmente IASE relevantes, da né? educação, Sim, boa. Minâncora da parte farmacêutica. E os últimos 15 anos eu passei pelas 3 unidades da Mazaferro, em 3 momentos diferentes. Quer dizer, eu sou um profissional que foi contratado 3 vezes pela mesma empresa para refazer a empresa em 3 momentos diferentes. Que bacana. Passei na época da Polímeros. E isso, foi lá no Grupo Mazaferro. Exatamente. Tá, que legal. Passei pelas 3 unidades. A última agora saí da MSF4 em dezembro passado. Ah, sim. Inclusive o Júnior, que está aqui do lado, também é um grande profissional que trabalha em conjunto com Eduardo em alguns projetos aí, né? E tem grandes projetos aí somados aí, né? A primeira pergunta é sobre mega tendências, né? Quais você acredita que sejam as megas tendências que vão transformar as áreas comerciais nos próximos 5 a 10 anos, né? E fala um pouquinho dessas mega tendências, aquelas que estão afetando mais as áreas comerciais, que eu acho que para a gente também ficar alinhado com as expectativas da turma que está assistindo lá fora. Bom, eu considero 3 fatos muito importantes como mega tendência para os próximos 5, 10, 20 anos. Sim. Então, do lado da demanda, Sim. você tem o que eu costumo chamar de uma nova mentalidade de individualismo. Quer dizer, as pessoas pensam muito mais só nelas, em si mesmos, do que na família, na comunidade que vivem e etc. Eu tenho como exemplo que as pessoas não querem mais ter filhos. O número médio de filhos nas residências diminuiu, efetivamente. Principalmente na cultura ocidental. Sim. E imagina o seguinte, que lá atrás ter filho era uma necessidade econômica, uma necessidade de sobrevivência da tribo, era uma necessidade de sobrevivência do próprio gregário do Cro-Magnon para na luta contra os animais que eram maiores do que eles e tudo isso. E hoje você não precisa mais dos filhos. Verdade. Você não precisa para proteção, você não precisa para força de trabalho, porque cada vez menos necessidade de força de trabalho, certo? Sim. Você não precisa nem para cuidar de você quando você fica mais velho. Olha porque que o Estado está cobrindo isso e as comunidades estão tendo cooperativas para fazer esse tipo de coisa. Hoje, o número médio de filhos por mulher ou por família é 1,5, 1,5 filhos, chega a 2. E há 30 anos eram 3 filhos em média por família. Então, quer dizer, veio para metade, né? E isso vai mudando uma série de coisas, né? Perfeito, principalmente a demografia. Quer dizer, Na década de 60, 6,8 filhos. Nossa. Olha, 80, Era 4. tudo isso. 90, 2,89 e agora 1,5. Quer dizer, vai chegar um momento que não vai ter filho mais? Será isso que você acha? É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Vai chegar um determinado momento que ou você vai estimular as pessoas a terem filhos, ou você não vai fazer. Porque nas sociedades onde economicamente não é necessário, você parou, que é quase todo mundo ocidental. Sim. Só as sociedades do Oriente que ainda estão focadas
em jogar para o mundo ou fornecer ao mundo mão de obra barata continuam crescendo. China, Índia, Indonésia, Bangladesh, esse tipo de coisa. Mas entenda o seguinte, quando você passa abaixo de 2 é a reposição. 1,5, sabe o que significa? Que em 100 anos você está pela metade da população. Então, e aqui começam as coisas, quer dizer, o mercado, quando a população não cresce, os mercados também não crescem. Porque a base do consumo de qualquer coisa que você for imaginar é a população. Sim. Certo? Sim. Primeiro desafio para as empresas, porque Sim. você passa a ter um mercado que não cresce, certo? Sim. É muito mais fácil administrar a empresa com mercados crescendo por... né? Ele vai mudando a configuração, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que a população acima de 60 anos está aumentando muito. Então, assim, esse mercado vai estar se reconfigurando. Fora né? a reconfiguração. Mas, por Aham. exemplo, se você pegar os grandes países europeus, a Itália tinha 80 milhões, hoje tem 60, certo? Isso, vai o começando. Japão tinha 120 milhões, hoje tem 100, Sim. entendeu? E outros estão estabilizados, né? Sim. A gente foi de 70 para 200 milhões em 20 anos, nos últimos 20 anos nós fomos de 200 para 210. Então a velocidade com que você tinha um mercado hoje certinha. automaticamente crescendo mudou. Isso é um desafio para as áreas comerciais, porque a principal meta da área comercial, responsável da área comercial, é fazer o crescimento das empresas, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto... Certinho, 213,5 milhões de habitantes hoje. 210, né? Mega tendência. Vamos ver daqui a 10 anos. Mas assim, realmente, não cresceu demais, tá? Tá indo devagarzinho. Concorda que influencia na demanda, no aumento da Sim. demanda e na gestão comercial das coisas? Quer dizer, Sim. é um desafio. Sendo né? que 91% da população vive em áreas urbanas, né? Então, assim, a gente tem muito acesso a consumo no Brasil, né? Então... Agora, trazendo essa mega tendência para a área comercial, como é que se reflete isso na sua visão? Então, a primeira grande consequência é essa. Quer dizer, as áreas comerciais precisam estar mais atentas para oportunidades de crescimento, porque elas não vão vir tão fáceis Sim. da estrutura natural das coisas. Principalmente B2C, né? Produtos para consumo. Todos os mercados. Você entende que para todos? Todos. Certo? A outra coisa que precisa estar atento e que faz parte desse negócio é que o mundo, como população, já parou de crescer. Sim. Quando eu comecei a estudar, eram 5 bilhões de habitantes, certo? Só que você tinha praticamente metade do mundo com metade do mundo. 8,3. Exato. Índia em primeiro, China em segundo, Estados Unidos em terceiro. Percebe que aqui... Brasil em sétimo. Exatamente. Mas olha só que coisa interessante. Sim. Há 40 anos atrás, o mundo ocidental e o mundo oriental eram mais ou menos que divididos. Sim. Sabe onde cresceu de 5 para 8? No Oriente. É verdade. Sim. Certo? Sim. A China passou de 1 bilhão para 1,5 bilhão. A Índia passou de 750 mil para 1,5 bilhão. Sim. Então, hoje... Você precisa comercialmente, não só como empresa, como negócio, o eixo mudou. Mudou para a Ásia, certo? Sim. Tanto em produção como tendência. Principalmente em produção, né? Não, há 40 anos atrás, eu digo para você, se você queria ver o futuro, enxergar o futuro, o que vão ser os novos produtos, como é que eu preciso estar daqui a 5 anos. Quando eu comecei a carreira, 40 anos atrás, você ia para os Estados Unidos e para a Europa para saber quais eram as novidades. Verdade. Sabe para onde você vai hoje? Para a China. Exatamente. Você vai para a Índia. Inclusive, você chega na Europa, você já tem as coisas também no idioma chinês, o que não existia antigamente. Era impensável isso, então, na verdade. Essa é outra mega tendência muito importante. Verdade. Quer dizer, o eixo do mundo... E essa já é uma mega tendência passada aí, né? Desde os anos 2000, temos que pensar global, podemos até agir local, mas precisamos pensar global. Com certeza. Mas agora a geopolítica está se deslocando do Ocidente para o Oriente. Sim. E se você vai me perguntar, mas isso muda o quê? No futuro muda tudo. Porque até o pensamento predominante, que era um pensamento ocidental, na maneira de se comportar, na maneira de valorizar as coisas, de você dizer o que certo, vai passar para o Oriente. O Oriente é outro mundo.
na sua visão, o que está mudando no comportamento do consumidor, do cliente, principalmente no Brasil, né? Em função de todas essas coisas que você está colocando? Eu vou me permitir colocar uma segunda mega tendência que é muito importante para poder mesclar as duas coisas. Tá bom. Pelo seguinte, porque a outra grande mega tendência é a capacidade no mundo de hoje de trabalhar, armazenar dados, partilhar dados, analisar dados. Com certeza. Certo? Ah, mas isso não é internet? Não. A internet é nos anos 70. Também, na eu, verdade, quando tava é mais uma fonte, né? Quando eu estava na faculdade, você escrevia lá e você falava com o mundo inteiro para trocar ideias pelo computador. O que era isso? Era a internet. Mas você não tinha capacidade de armazenar dado nenhum. Sim. Certo? Hoje a famosa nuvem armazena tudo. Hoje todos os problemas que você tinha com armazenamento, acesso de dados, compartilhamento de dados acabaram. Já não. Então, tem outros problemas, mas esse aí melhorou. Esse potencializou a IA, por exemplo. Com certeza, certo? com certeza. E acabou reduzindo uma série de coisas. Então, o que está acontecendo? Mudou a comunicação, mudou a pesquisa, certo? Portanto, para as empresas, principalmente em termos de custo de área comercial, está tudo mais barato. Sim. Muito, hoje você tem muito mais SaaS, barato. Né, que é o Software as a Service, que você acessa na nuvem. Você comprava uma licença antigamente, você não precisa mais comprar a licença. É tudo alugado na nuvem. Há 40 anos atrás, para você entender o mercado, você tinha que comprar pesquisa de mercado, dados, não sei o que lá. Caríssimas, certo? Sim. Você tinha que ter milhares de pessoas trabalhando. Nada mais disso é necessário. Hoje você entra, você tem em 5 minutos os dados para você de graça, certo? Hoje você tem né? Você tem um excesso de dados e às vezes as pessoas se perdem no mas meio não conseguem usar. Mas o importante é que você tem. E é barato. Sim, bem mais barato. Você não precisa gastar com isso, certo? Ou você escolhe onde você quer gastar, né? Não precisa. Mas você não precisa mais gastar. Você concorda que você não precisa mais gastar? Você precisava gastar com comunicação. Pesquisa era em primeiro lugar. Hoje a pesquisa é um recurso, mas não. Você precisava gastar com comunicação, certo? Sim. Você tinha milhões de reais para fazer produção e comunicação para poder atingir as pessoas, certo? Sim. Hoje você não precisa mais. Precisa um pouco, claro. Mas não se compara. Não se compara. Diferente. Nós estamos falando de 40 anos atrás, de você ter nas empresas de consumo, onde isso era mais importante, de 7 a 8% do budget. do seu orçamento em propaganda. Sim. Ok? Não estou falando na estrutura de vendas, que era outra pancada, certo? Você tinha de 10 a 13% do teu orçamento de pessoas para ter equipe de vendas. Sim. Certo? E hoje em dia você não precisa mais disso. Sim. Então, o que está acontecendo, certo? O que está acontecendo? Para as empresas, como você muito bem falou, certo? Eles não precisam mais gastar com isso e podem gastar em outras coisas. Sim. Então, a maneira das empresas enxergarem negócio está mudando. Sim. Porque essa própria mudança de escala nas informações mudou. Sim. Certo? Foi isso, inclusive, que viabilizou você poder hoje fazer compras pela internet. Certo? Sim. E tem vários lugares a entrega e etc e tal. O e-commerce cresceu exato, o e-commerce, né? a entrega e etc, porque você consegue administrar todos esses dados e todas as coisas, fazer a junção com a fábrica, etc. A base de dados favoreceu isso. Exatamente. Quanto que você não gastava em distribuição para poder pagar os supermercados, para poder pagar as farmácias, certo? Sim. Você tinha na sua verba. A distribuição física sempre foi muito cara, né? E hoje você tem um dropship. Diluiu escandalosamente. Então, não tem mais esse custo, certo? Então, tudo isso virou oportunidade. Sim. Então, o que aconteceu? Não só na área comercial, quer dizer, nas empresas como um todo. Há 40 anos atrás, você trabalhava marca. Sim. Certo? Você trabalhava marca. Né? E não só marca, você trabalhava o que o pessoal chamava o core business da empresa.
Sim. Por que isso? O que é core? É a espinha dorsal. Sim. Ninguém queria sair do core business da empresa, certo? Sim. Por quê? Porque você precisava de todo esse dinheiro para entrar no jogo que nós estamos falando, e hoje não precisa mais. Mas naquele momento, você ter foco era essencial para você poder ganhar, pôr dinheiro onde interessava. Então, Sim. a pergunta que você começava numa empresa é: qual é o seu negócio? Não era isso? Sim. Bom, depois a coisa mudou. Mudou por quê? Porque começou a ter aquilo que você me perguntou. E essas coisas, como é que impactaram no consumidor, certo? Sim, sim. Bom, agora o consumidor pode comprar de vários lugares, Sim. agora o consumidor pode escolher várias coisas. Sim, Ele não é tem obrigado mais... liberdade de ele- escolha, né? Exatamente. Certo? Então, ele ganhou mais poder. Sim, Ele não precisa assistir sim. a Globo, certo? Com Quer dizer, certeza. ele não é... Ele pode até assistir, mas ele assiste o que ele Porque quiser. ele quer. Isso, exatamente. Exatamente. Ele tem opções. E as mídias também começaram a migrar. Não ele- tem mais ele só tem- a Globo. Você tem Porque tem várias vários, opções, porque né? tem vários canais. Então Inclusive você os canais digitais, né? Isso. Então você como diretor comercial, principalmente, Uhum. precisa aprender a fazer as suas estratégias por canais e equilibrar Perfeito. a sua precificação para que as margens deem tudo certo, para que a chegada no consumidor se dê de acordo com a estratégia que seja a melhor, mais competitiva e rentável para a empresa. Muito bom esse ponto que você coloca, assim, dessa visão macro, né? Porque hoje o diretor comercial, o gestor, ele tem que ter essa visão macro. E ele não pode mais olhar para um único canal. Por exemplo, antigamente era o canal físico, agora ele tem o físico, ele tem o digital, ele tem várias mídias para ele trabalhar dentro do ambiente online. Ali, quando a gente olha o ambiente online, você tem os buscadores, você tem os SEOs da vida que precisa se preocupar, que agora já não é mais só SEO, que é o GEO, que é o Generative, né? O que as IAs estão recomendando. Então, assim, é um universo para administrar extremamente complexo, né? Não é mais tão simples assim. Quer dizer, nunca foi simples, né? Mas agora a demanda por informação, por gestão principalmente, passa a ser fundamental. Então, assim, quem não tiver o olhar do dono e não tiver, mesmo que esteja dentro de uma empresa, o intraempreendedor passa a ser super importante, não é? Com certeza. Nunca na história do país e do mundo você ter visão de negócio fez diferença, Com certo? certeza, com certeza. E perceba que isso, estou respondendo a sua pergunta, tudo isso tem implicação Sim. direta nos mercados, no consumo e para a área comercial como desafio. Certo? Você sabendo que as famílias não vão ter mais filho daqui para frente. Muda o tamanho do apartamento, muda o tipo de consumo. Hoje, nos anos 2000, o PNAD apresentava no Brasil que 30% da renda era dedicada aos filhos, em termos de educação, colégio, não sei o que lá. Bom, se o cara não vai ter filho, o consumo dele vai mudar, certo? Ele vai viajar mais, ele vai comer mais fora, pet, etc. O e tal. mercado pet aumentou demais, as Com pessoas certeza. começaram a destinar uma verba boa Exatamente. para pet. Então, percebem como essas grandes tendências Sim, influem diretamente na maneira como Sim. o diretor comercial precisa colocar para a empresa. E as empresas, como eu estava dizendo para vocês, estão mudando. Certo? Sim, sim. Elas saíram do core business, certo? Como o consumidor foi finalmente, ele pode escolher, como você diz, Sim. a preocupação muda para o que dói nesse cara? Qual a dor? Qual a dor do meu cliente? Do da minha meu persona, cliente? né? Exatamente. O que eu posso resolver para ele, certo? E isso foi, vamos dizer assim, um mote, sei lá, até uns 5, 6 anos atrás. Sim. Mas entendam o seguinte, os custos, como eu falei, gente, estão sendo reduzidos a nada. Todos aqueles que eu falei do passado, certo? Estão indo para lá. Você está podendo ir para outras coisas. Então você começa a questionar o foco, né? Você tem 3 tipos de estratégia, né? Foco, ampliado ou nicho, certo? Isso não mudou. Sim, sim. Você era obrigado a ser o foco para ser competitivo, porque você precisava concentrar seus recursos. Sim. O nicho são para estratégias de exclusividade, né? A maioria dos mercados não vão fazer, ou vão fazer, mas você está podendo ir para a estratégia Hoje a gente ampla. está muito
muito focada em nichos, né? Porque você precisa encontrar o seu lugar no mercado. Então, achar um nicho hoje passa a ser um grande desafio. O nicho é uma estratégia de você evitar a concorrência. Né? É buscar o seu oceano azul, isso, né? Onde tem menos peixes se matando. Exatamente. Mas a grande tendência que está por trás, quando caem todos esses custos, é que você pode deixar de ter foco e ir para amplitude. Sim, certo? Sim. Porque hoje você está saindo de perguntar qual é a dor do consumidor para perguntar para ele quais são os seus desejos que eu posso satisfazer. Exato. E que já é a base do marketing há muitos anos, né? Satisfazer necessidades e desejos do consumidor e gerar lucro. Mas antes você obrigava a fazer por foco. Então você satisfazia os desejos e necessidades do consumidor de margarina. E só margarina. E hoje você está levantando a lanterna cada vez mais, porque da margarina você passou para produtos alimentares, de produtos alimentares você está pensando o que aquele cara consome na mesa. Sim. E você começa a ter os grandes ecossistemas trabalhando, Sim. onde o Cacau Show, em vez de vender chocolate, está vendendo experimentação e prazer pela boca, está fazendo como é que fala? Grandes hotéis, não sei o que lá. Spa, exatamente. Então, agora, você me faz lembrar, falando isso, que eu achei assim bem bacana a sua colocação, que hoje o profissional de todas as áreas, né, mas principalmente de marketing, comunicação, comercial, a gente precisa entender o consumidor, né? E precisa ter um pouco uma visão, como diz o Michel Alcoforado, né, que é meu amigo, que fala lá na CBM, ele já deu aula pra gente lá no Mackenzie e tal. Que legal. Ele é muito legal e ele fala muito assim da gente ver o lado antropológico, né? Então é importante a gente entender esses comportamentos, o que está mudando, porque na hora que eu for desenhar uma persona, ela não vai ser estática, ela vai ser uma persona que vai mudar, ela mutatis mutantes o tempo todo, né? E aí trabalhar com isso exige de nós profissionais uma criatividade, isso que nós estamos fazendo agora, um debate livre de ideias, uma ideação para colocar as coisas e pensar os novos momentos que estão vindo por aí, né? Exato. E no campo do diretor comercial, ele precisa colaborar com a empresa para que ele veja isso dessa forma. Sim, porque a empresa precisa entender que ela precisa se tornar um ecossistema de consumo, certo? Sim. Para poder ser competitiva hoje. Sim. E essa vai ser a grande maneira de crescer. Porque lembre-se, nós estamos sempre falando aqui de como crescer no mundo que a demanda natural restrita, certo? Sim. Então você vai ter os grandes ecossistemas e são essas empresas que serão vencedoras, vamos dizer assim, no futuro. Que é o seguinte, até uma provocação. Na sua opinião, você acha que vende mais hoje quem tem melhor produto ou quem domina a narrativa, a influência e percepção? Eu falei aqui que uma das tendências, e pelos comentários de vocês entenderam que hoje a gente vive uma celebração de canais de distribuição. É o que o mercado chama hoje do omnichannel. É o omnichannel na veia. Não é? Total. Então, a disputa hoje central, certo? É claro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sim. Você precisa vender sentimento e não produto. Sim, que é o neuromarketing. Se você fica no produto, você fica só no tangível. Sim. Normalmente, de 50% a 80% do valor do produto está no intangível. Perfeito. Certo? E ninguém compra produto, as pessoas compram benefícios. Né? A experiência, as né? Pessoas compram. Essa palavra é importante, mas as pessoas compram sentimento. Também. Emoções. O que fideliza é a emoção que faz. Sim. Agora, E depois a pessoa compra pela emoção e encontra na razão algo para justificar. Ela racionaliza isso. Exatamente. A compra dela. Agora, vou fechando o parênteses, voltando para a pergunta. Mas hoje, além de estrategicamente você entender que emoção que você está colocando, porque disso depende a sua fidelização, e fidelização é morte ou vida, certo? Sim, com certeza. Como você tem o omnichannel para disputar, entra o que está bem falado por todo mundo, ao tal do CX. Customer Experience. CX, né? Ou Customer Experience. exatamente. A experiência do consumidor. Então,
O que é o mais importante hoje? Continua sendo o sentimento que você consegue Provoca comunicar e no- provocar e Sim. inserir lá dentro do inconsciente da pessoa. Sim, Agora, aí entra a marca, inclusive, para que né? você... É, uma das... Sim. Se eu for falar de branding aqui, você vai precisar dar 3 horas. Mas, Ah, Próximo episódio. Exato, o- branding. você entenda o seguinte, que para você poder estabelecer o relacionamento, você precisa chegar no consumidor. Claro. E para chegar no consumidor, você precisa, nessas vários locais dos canais, você precisa ter uma excelência na experiência do consumidor. Do Com contrário, certeza. ele Bom nem, ponto, ele nem bom consome. ponto. Entendeu? Verdade, verdade. Inclusive, essa grande oportunidade que antes você não podia fazer. Hoje, para montar uma loja, eu abro uma loja na Shopee, faço, né? Vou buscar meus fornecedores aqui. Pronto, você já tem Com um investimento guarda-chuva. com investimento de 1% do que era necessário anteriormente, eu consigo montar o meu primeiro e começar. Depois, se ele vai Perfeito. escalar, não vai. Né? Justo. Aham, sim. Mas o ambiente digital te permite isso, mas você, se não der uma experiência boa para o Sim, consumidor, sim. ele larga aquele negócio e Vai ele não embora, quer saber. vai embora. E como é que o varejo vai sobreviver a tudo isso? Ele precisa igualar, melhorar, ser a excelência Sim, na com experiência do cliente, Com certeza. para que o cliente continue fazendo Sim. questão de, Total. nos hábitos dele, frequentar aquele ambiente Claro. de varejo. E eu É falo- disso eu acho que nós essa estamos questão da conversando. experiência do cliente, né? Eu sou uma profissional de CX há anos já. Ah, pronto. E assim, e uma coisa, às vezes a gente tem que desmistificar também, porque experiência do cliente não precisa ser nada complicado. Você pode ter coisas simples, coisas que às vezes são básicas, como você oferecer um mínimo necessário para as boas condições da compra, da venda, né, da recepção do cliente, todas as coisas que às vezes aparentemente são simples, mas que contam numa experiência e que às vezes eu vejo que muito varejista, seja em que canal for, deixa a desejar. Por exemplo, uma coisa simples, CRM, né? O Magalu, por exemplo. O Magalu é um case que foi estudado em Harvard, que eles foram muito felizes em implantar o Omnichannel. Então, se você vai na loja da Magalu, você pode fazer uma pesquisa. Essa mesma pesquisa vai estar registrada no computador e eu posso ligar lá na Magalu e eles vão me dizer, ó, a senhora esteve na loja em tal dia perguntando sobre tal produto, comprou ou não comprou esse produto? Veja, o sistema é inteligente a ponto de não fazer com que o consumidor precise repetir a experiência dele, repetir a pergunta dele, que é uma coisa super desagradável. Então, assim, são pequenos investimentos que fazem grandes diferenças, né? Agora, quem não pode investir em sistemas, investe em outras coisas para melhorar essa experiência que você está falando, né? Treina o seu pessoal, faz um trabalho mais, assim, voltado para as pessoas, né? Mas o número de empresas que ainda não compreendeu. Isso é grande. É. Infelizmente é grande. Exatamente. É grande. E depois não fecha, não fecha o Quando negócio, o não negócio não fideliza, vai. Não, né? Quando não. você falou, né? Que você falou, a fidelização é o que ganha o jogo. Eu concordo plenamente. E na própria parte de vendas. Quer dizer, o cara faz um monte de lead para na hora da conversão não ter nada. Não tem entendeu? nada. Entra no funil Entendeu? aqui em cima um monte exato. de lead, aí vai lá embaixo, não sobra ninguém. Porque não qualificou, né? Exatamente. Aí E não tem perde como. cliente por falta de não valorizar a experiência do cara, etc. Né? Na inteligência artificial agora. E aí, E aí tem os agentes que estão sendo treinados. Como é que você vê aí a IA nesse universo comercial? Eu já tenho visto alguns casos de inside sales sendo impulsionados pela IA. Você está acompanhando essa movimentação? Você está vendo com bons olhos? Como é que você está vendo isso? Para mim, entra um pouco um capítulo à parte dessa tendência que nós estamos falando. Para mim, a principal consequência da IA é que, assim, coisas que, de maneira geral, não só na área comercial, certo? Em muitas áreas, onde você tinha 4, 5 profissionais para fazer alguma coisa, você vai precisar ter 2 ou 3. Porque antes, o que um profissional fazia em 3 dias, ele vai fazer em 40 minutos. É isso que vai acontecer. O ciclo de solução está É sendo isso. bem mais rápido. Exatamente. É isso que vai acontecer. Então, assim, os custos caem e cada vez mais você vai precisar de menos gente para processo, certo? E de mais gente que possa contribuir com a visão da coisa. Sim. Aí,
pessoal normalmente me pergunta assim, mas Eduardo, então a substituição vai ser total? Quer dizer, dá para substituir é a todo mundo? pergunta que vem a seguir, né? É. Olha, Vai tirar empregos? precisa... Não, emprego vai tirar. Emprego, gente... Tá tirando já. Vai remodelar também, Emprego, sim. Mas no total, número de pessoas necessárias para conduzir as coisas de maneira geral, vai cair com isso? Vai cair. Sim. Certo? Sim. Então, você precisa repensar tudo. Mas você precisa olhar o seguinte. Um dia, nós vamos não precisar das pessoas 100% para fazer a parte burocrática, com certeza. Agora, existe a parte não burocrática. Sim. Que o IA não faz e não fará. Porque o IA consegue aprender, o IA consegue até criar com base nas informações que ele tem. Sim. E o que eles chamam de inteligência é a busca de benchmarkings para resolver aquele problema que foi colocado, onde ele aplica um negócio já existente para determinada solução e te sugere. Sim. Ok? E é um grande facilitador de estratégia, mas ele não cria sozinho. É um facilitador de tudo e, nesse sentido que eu falei, ele até cria. Porque você pergunta para ele, me faça não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai buscar a identificação de um benchmark e ele vai te dar um case baseado nisso. Sim. Certo? Sim. Mas olha só, ele criou para você, mas não criou como um todo. Por quê? O IA nunca vai conseguir replicar o que é, na minha opinião, vamos dizer, o tesouro, ou a riqueza maior que tem o ser humano. Sim, que é a capacidade da imaginação. Sim, com certeza. O ser humano, a criatividade, né? o ser humano tem a capacidade de imaginação, de enxergar cenários, de ver coisas novas que ainda não aconteceram. Sim. E de se motivar com isso, motivar outras pessoas, Claro, certo? Propor mudanças em relação a coisas que não existem, fazer coisas... Então, o IA, no futuro, vai substituir os vendedores, aqueles... Até certo ponto, né? Aqueles que chegam e dizem, ó, o teu perfil de compras é esse, você comprou até agora isso, você tá faltando você comprar isso. Análise preditiva. Exatamente. Agora, aquele vendedor que conhece o negócio do cliente, olha o que está fazendo e com base na experiência que ele tem de 100 mil... do cliente. Conhece a história, conhece todo o mercado que ele visita, etc. E olha para aquele cliente e fala assim, olha, isso e isso você ainda não fez. Exato. Esse cara... Encontra os gaps, né? Esse cara vai fazer a diferença, certo? E essas pessoas vão ter sempre lugar na eficácia das pessoas. Mas uma coisa é certa. Sim. Cada vez menos mão de obra produtiva será necessária. Repetitiva. As coisas repetitivas tendem a E se você imaginar... serem substituídas. Se nós estamos certos no que nós falamos, daqui a 100 anos a população pode cair em alguns lugares pela metade, você vai precisar dessa produtividade para continuar fazendo. Agora, as áreas de vendas, elas são áreas muito cobradas, né? Sempre meta, produtividade. E eu tenho visto muito índice de turnover, muito índice de estresse, de burnout, palavrinhas em inglês, mas que todo mundo já está acostumado, já sabe o que é, sabe né? o que é. Então, tem assim, toda a área, né? Mas assim, nessa... Mas nessa área comercial, eu vejo que é muito forte, né? E você acha que a tendência é melhorar isso daí? Ou você acha que ainda vai continuar esse quadro, na sua opinião? Eu considero essa prática de você estabelecer metas... E cobranças pesadonas. Metas que não são audaciosas, são impossíveis. Que não são alcançáveis, atingíveis, apenas para estimular um crescimento que você acha que vai ser maior, ou seja, você pede 30 para conseguir 18, certo? Que é uma sacanagem, inclusive, né? Bota sacanagem nisso, viu? Eu considero, certo, isso uma das armadilhas maiores. Esse tipo de cultura pode quebrar a empresa.
Sim. certo? E agora com a NR1, né, que é as novas normas regulamentadoras psicossociais, as empresas vão ter que cuidar também da saúde emocional dos seus funcionários, né? Inclusive, escrevi isso no artigo lá no Exatamente. LinkedIn, certo? Ah, é? Legal. Muito bom o material, a gente vai recomendar depois depois. você coloca o link. Vamos pra colocar. Você, como diretor comercial, uma das principais responsabilidades é formar e escolher a sua equipe. Sim. E se a pessoa vai trabalhar na área de vendas, você precisa escolher o profissional, e você escolhe sempre com base em comportamento e conhecimento. Sim. Certo? Sim. Sendo que comportamento você não muda. Conhecimento você dá. Você treina, você fornece, você estimula a pessoa a progredir, a ir para frente, a estudar. Sim. Mas comportamento você não muda. Não. A pessoa... Inclusive, as demissões ocorrem 90% por problema de comportamento. A gente já falou aqui, inclusive, e isso e não é por notório. problema de Justamente. conhecimento. Exatamente. Atitude perante as coisas. Então, se você vai contratar alguém para a área comercial, você precisa saber contratar aquelas pessoas que você vê tem fome de crescer. Tem fome de entregar resultado. De buscar o resultado. Que quer, né? Exatamente. Me dá que eu faço. Certo? Você está me dando 100, 100 é medo, pouco, eu quero fazer 200, entendeu? O que você quer que você aqui na empresa? Eu quero o seu lugar, porque eu quero me destacar tanto. O que você quer? Eu quero ser o seu melhor vendedor, certo? É esse tipo de pessoa que você tem que ir buscar. Né? E se você não contratou essas pessoas, você contratou pessoas que são conservadoras, que tem medo de arriscar, você contratou errado. Não adianta você estimular a pessoa botando... Ó, você tem que fazer uma cota de tanto, se você não fizer 3, a pessoa não vai fazer. Sim, entendeu? Você não vai mudar o comportamento da pessoa. Sim, e você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece nas empresas que fazem esse tipo de negócio? Olha, o meta 30%, porque assim vai crescer 18%. Bom, tem 2 riscos enormes, certo? O primeiro risco é a empresa não estar preparada para fazer os 30%, tentar fazer os 30%, certo? Em termos de recursos, estoques, operações e tudo, gente, e fazer os 18%, e em vez de ter lucro, ter prejuízo. E a outra é que, ao invés de você ter uma equipe motivada, não só você vai ter uma equipe frustrada, mas você vai perder um dos maiores valores que existe no mundo da venda, que é o comprometimento com a meta. Verdade. O que traz o comprometimento da meta para a empresa? Quando você estabelece uma meta para a empresa e a empresa cumpre 100%, 100%, 105%, 110%, 100%, 100%, você dá àquela empresa previsibilidade. E dá satisfação para a equipe também, porque a equipe também se sente feliz. E né, você dá satisfação, certo? É. E você mantém as pessoas crescendo, e você mantém as pessoas se desenvolvendo. As metas têm que ter sabedoria, né? E a empresa com previsibilidade consegue estar no máximo da eficiência. E quando ela está no máximo da eficiência operacional, você ganha 15%, 20% a mais em eficiência operacional, que são os mesmos 15%, 20% que você ia ganhar se você crescesse os 30%. E fora a energia, né? Sem ter feito o esforço e o risco para crescer os 30%. Perfeito. Então, assim, como eu disse, esse é um negócio que quebra a empresa, quebra o valor da empresa, mas às vezes você pega o ambiente... Mas quando você consegue fazer isso que você está falando, que eu achei fantástico, quando você consegue, é lindo, porque você motiva a equipe, o astral na empresa muda, você sai de um ciclo vicioso e vai para um ciclo virtuoso, onde todo mundo fica feliz, e aí aumenta mais ainda, né? Fica uma egrégora de crescimento, assim, né? Nós, infelizmente, 90% das empresas brasileiras não fazem planejamento estratégico. Infelizmente não mesmo. Certo. Então, no planejamento estratégico é que você vai olhar para frente, vai olhar 2, 3, 5, às vezes 10 anos, dependendo do negócio. Dependendo do negócio, até 20 anos, dependendo da estruturação que precisar. Certo? E aí você, olhando o que você vai ver, você precisa ver que competências você precisa adquirir para conseguir chegar naquele crescimento que você precisa.
Sim. E, portanto, você vai trabalhar na aquisição das competências para depois vir o crescimento acelerado. Sim, com Agora, certeza. isso não é questão comercial de curto prazo. O curto sim. prazo, ele está lá para administrar aquilo que tem para fazer hoje. As capacidades de você mudar ou adquirir as competências que você precisa para poder catapultar os seus resultados são muito pequenas. Se você tiver que falar 2 competências que seriam primordiais para os líderes comerciais para o futuro, para hoje, daqui para frente, na sua visão, 2 competências para... Sendo coerente com aquilo que eu falei. Uhum. Né? O diretor comercial hoje não pode pensar que o papel dele é só conhecer os clientes, administrar os clientes e administrar a venda da empresa para gerar o faturamento que o caixa precisa para aquele mês. O diretor comercial, ele precisa estabelecer a política comercial de maneira a dar o melhor perfil possível de vendas que traga a maior eficiência para a empresa. Para isso, ele precisa conhecer a operação a fundo, ele precisa entender o que traz, o que não traz escala para a empresa, o que traz não traz produtividade para a empresa, quando o mix de venda, o mix de produto, atuação e etc., por canal e por tudo, sim. certo? E ele precisa ter não conhecimentos básicos financeiros, ele precisa conhecer profundamente como as finanças impactam no resultado da empresa e como o modelo comercial que ele está atuando atingem, contribuem também, ou prejudicam o que a empresa vai fazer. Porque não adianta também você vender produto que não te dão margem de lucro e fica tirando no pé, né? Exatamente. Você tem que saber exatamente qual a cesta que você vai montar para que aquilo resulte em lucratividade e ROI, né? Porque fazendo isso, você vai ser adorado tanto por diretor financeiro quanto pelo diretor de operações, é verdade, certo? É né? verdade. E deveria ser adorado pelo seu CEO também. É verdade. A não ser que ele seja alguém que quer vender os 30% para receber 18%, certo? Legal, estamos indo para a nossa reta final. Já. A última que eu acho, e a segunda característica é, eu falei aqui que as empresas do futuro precisam pensar em ecossistema. Sim. E a missão de você sair a sua empresa, de quem pensa só no quintal dela, para começar a pensar em ecossistema, para enxergar de que ela precisa sair da dor do consumidor para entender os desejos do consumidor. E se você tem, então, uma loja de pet, lá dentro daquela loja, lá você tem que ter tudo, tem que ter o veterinário, tem que ter alguém que cuide da coisa. Ecossistema, é verdade. Exatamente. E assim para qualquer negócio que você tiver. tiver. E as comunidades que estão hoje muito em voga, né? Hoje você precisa ser capaz de agregar pessoas em volta da sua marca, que te sigam, que acreditem nos seus valores. Tem empatia, né? Identificação. E hoje isso é possível com a estrutura de dados que a gente tem, com a estrutura de comunicação, com a troca. Hoje, com as mídias sociais, hoje com tem um WhatsApp, monte de coisa business. que é possível que no passado não seria. Sim, sim. Agora, exige também muita sabedoria para não ser invasivo, né? Porque nós temos uma LGPD aí em vigor. O consumidor também não quer mais ser invadido. Então, mas quando ele quer fazer parte desse ecossistema, ele vai ajudar a empresa a crescer. Ele se sente valorizado, inclusive. E às vezes ele nem exato. percebe o ecossistema. Certo? Ele se vê, porque o ecossistema é a troca das coisas, ele nem vê que ele está no Einstein e recebeu a promoção do Fleury, entendeu? E aí ele recebeu os remédios tais e tais e tais com a promoção diferenciada, porque são encomendados pela turma do Einstein. Você nem percebe. Agora, de qualquer forma, a Carol Pfeiffer, lá do Shark Tank Brasil, ela sempre diz assim, uma empresa que consegue ter uma comunidade de clientes ativa, que está participativa, vale mais do que uma empresa que não tem comunidades, que não tem gente ali seguindo e tal, né? Então, acho que hoje é um grande desafio também, essa influência também, né? Essa capacidade de mobilizar os seus clientes ter esse também, alcance, né? Exato. Bom, enfim, estamos levando para a nossa reta final, né? Que pena, porque é sempre uma delícia. Parecia que estava, né, engatando assim. O papo vai ficando cada vez mais aquecido, mais gostoso, né?
Acho que você curtiu, você volta, né, Edu? É só exato, sem chamar, você volta, busca né? outro tema aí para ele. Por favor, eu agradeço e sintam-se à vontade. Se eu pude contribuir um Com pouco, certeza. Muito, eu fico muito feliz com muito isso. bacana. E é bacana você ver, conversar com alguém que a gente vê que tem uma visão macro, mas que vai para o micro também. Muito legal. Olha, ele trouxe uma dica bacana para nós. A gente trouxe, estava falando então, nessa é isso que eu ia entrevista, falar. a hora é Gente, agora. Nessa hora final, a gente sempre pede para deixar alguma coisa para o nosso espectador, né? Alguma dica que você daria. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser uma dica de negócio mesmo. Falar, olha, eu faria isso. Para ficar e a pessoa levar com ela. O que você diria? Então, eu já estava imaginando que a gente ia falar sobre o mundo comercial, sobre equipes, Sim, o que é preciso. Então, eu trouxe aqui um livro que Sim. não vou dizer que mudou a minha vida, mas a minha maneira profissional Sim. mudou. Sim. Então, esse livro é esse aqui, o Negociar é conta pra Preciso. Certo? Negociar é preciso. Exato. Qual que é o Richard autor? Shell. Exatamente. Esse cara é o professor da Wharton School. Certo. Vamos por aqui bem pertinho da Gabriel. É interessante ver a capa porque tem um monte de livro que o nome é parecido, mas não é esse, certo? Sim. E assim, Negociar é preciso. por que esse livro mudou a minha vida? Porque, claro, eu li no momento que eu fui promovido a diretor comercial, eu tinha feito carreira em marketing, era diretor de marketing, e de repente me chamaram e falaram, você vai ser diretor de vendas também. Opa! Né? E eu comecei então a estudar uma série para me preparar para poder fazer isso. E um dos livros que eu li, isso daqui, foi. Mas isso daqui não mudou só a minha carreira profissional. Me ajudou muito, porque eu me tornei um negociador diferenciado. Mas isso aqui me ajudou para a vida. Porque me ensinou que você, na verdade, negocia da hora que acorda à hora que você vai dormir. O tempo todo. O tempo todo. Mas até com nós mesmos. Com a esposa, consigo mesmo. E você faz a diferenciação das negociações de acordo com aquilo que você quer ou não quer manter para você no seu relacionamento. Quer dizer, se você não quer manter, você quer fazer um corte, você negocia de um jeito. Você nunca mais vou ver essa pessoa, nem quero ver, não quero mais perder tempo com isso. Sim. Agora, se você já tem um interesse maior, alguma coisa que faz próximo, você quer manter o relacionamento, é para a vida toda, etc. A busca do consenso, como ceder, onde ceder, de que modo ceder, como fazer, é de uma importância vital para o teu conforto, para o teu bem-estar, para o bem-estar da pessoa que te interessa. Sim. Mesmo nessa sociedade que está cada vez mais individualizada, quer dizer, as pessoas estão muito centradas nelas mesmas, ainda assim, aprender a negociar facilita que você entenda quais os limites que você precisa para você mesmo. Sim. E quais aqueles que você está disposto a ceder e poder pedir para a pessoa saber, daqui não vai mais. Sim, em compensação, eu posso te dar isso, isso e isso. Legal, então, legal. Olha, muda se não é um livro fácil de ler. Ainda hoje é o livro que dá base para quem vai fazer a matéria de negociação na Wharton, embora seja um livro de alguns anos atrás. Né? Mas tem conceitos que não mudam, né? Exato, principalmente quando são psicológicos e tem toda essa... Então, eu acho que é alguma coisa, como conhecimento, uma coisa interessante que você compartilha. Sim, muito legal. E só se expande, porque eu não deixo de ter o conhecimento se eu passei para você, concorda? Quanto mais você divide, mais você expande, né? Para quem quer fazer carreira na área comercial, saber negociar é fundamental. É fundamental. E é alguma coisa que o IA não vai substituir, certo? Ele pode indicar, ele pode dizer, preço, pode sugerir, certo? Mas ele não vai saber, num contato pessoal, ler a pessoa que está e saber como você precisa adaptar o seu comportamento e o seu discurso para poder chegar no resultado que você quer. Isso é muito humano ainda, e tão cedo não vai deixar de ser. Eu acredito que não. Sim, eu dou curso também de negociação há algum tempo, né? E a gente percebe que é um grande desafio e que tem alguns mitos. As pessoas acham que negociar
é sempre um jeito só. E você tem que mudar o seu estilo de acordo com o seu interlocutor. Cada pessoa é Perfeito. uma Se e eu tô cada negociando situação com uma também. pessoa mais detalhista, eu É. vou para um estilo. Se eu tô com alguém mais racional, eu vou para outro estilo. E eu tenho que ir entendendo e conhecendo o ser humano, Interlocutor, alternativa, tempo, né? né? Exato. Situação, poder. Tudo isso são elementos. Exatamente. Muitas variáveis, né? Estilo de pessoa, Sim, história que você tem. sim. É, Não podemos ó, subestimar, né? O processo Exatamente. não é assim tão simples, né? Não. Temos que estudar, nos debruçarmos, né? Os livros são nossos amigos. Né? Principalmente se você for querer ser diretor comercial, porque as piores Principalmente. negociações vão terminar Na em mesa você. ali, né? É verdade. Exatamente. E como ninguém quer deixar dinheiro na mesa, tem É. que se preparar, né? Mas o diretor comercial eficaz acaba trazendo mais margem para a empresa, certo? Com certeza. E com isso mais lucratividade para a empresa, porque ele entrega só o necessário Sim, para fechar o negócio, né? sim, E isso é uma arte. sim, Vamos dizer com que isso é certeza, uma arte. Com certeza. Nossa, muito bom, super Sensacional. obrigada, viu? Eu que Também agradeço, acho que a gente um aproveitou prazer. bastante esse bate-papo. Já fica convidadíssimo para outros episódios, né? Assista outros episódios que a gente vai colocar no ar. Participe dos debates aí, né? O E canal a tá turma aberto que aí. está assistindo, ó, espero que vocês tenham curtido, porque nós aqui Obrigado. curtimos fazer. E fiquem com a gente aí para os próximos episódios que vão entrar. Cada dia é uma curadoria diferente, um tema diferente, mas sempre para vocês, tá? Muito obrigada, Eduardo. E até Obrigado, a espero ter próxima. ajudado. Com certeza. Muito. Muito bom, obrigada. Viu? Valeu.